Diogo, a gente passou 2024 inteiro falando dos mais diversos desdobramentos da inteligência artificial e dessa nova economia gerada por essa tecnologia, mas a gente falou pouco ou quase nada sobre um país que é bem relevante no mundo da tecnologia. É a China. Por que isso aconteceu, cara? Bom, a China, vamos lá, cara. Ela tem um plano de ser uma líder global em inteligência artificial até 2030. Ela tem o plano. Tem o plano. Ela tá chegando próximo disso? E aí? Bom, vamos lá. Eu acho que tá caminhando rápido, hein? Tá caminhando rápido. E no ano passado, 2024, ela deu sinais de que a coisa tá apertando. A disputa tá ficando cada vez mais acirrada. Não é só as empresas americanas que estão nadando de braçada no universo da inteligência artificial, não. Ela postou no Instagram assim: se eu virar líder, não direi nada, mas haverá sinais. Foi Haverá isso que ela fez? sinais, haverá sinais. E tá tendo bastante sinal. E aí eu vou trazer dois sinais aqui pra gente discutir, né? Que são dois principais modelos hoje chineses que estão incomodando. Uhum. Hoje a gente fala de inteligência artificial, você já pensa no quê? No chat GPT da OpenAI. É, ou no No, Gemini do Google. ou o Claude da Anthropic, enfim, empresas americanas. Só que desde o ano passado para cá começaram a surgir modelos de empresas chinesas que estão vindo muito bem. Muito bem. E eles têm uma perspectiva um pouco diferente, porque a maioria desses modelos que estão sendo criados na China, eles são de código aberto. Uhum. Enquanto que nos Estados Unidos você tem a OpenAI, que é totalmente fechado, você tem o Anthropic, que é totalmente fechado, você tem o Gemini, que é fechado, mas aí você tem o Gemma, que é uma versão de código aberto. Tudo bem, você tem o Llama da Meta, Que é a exceção. que é de código aberto. Mas na China o movimento é muito do código aberto. O que quer dizer código aberto? Código aberto quer dizer que isso também tem uma discussão, né? Que se é realmente de código aberto ou não, tal, porque assim, o que eles liberam é o modelo pré-treinado, né? Então, o modelo que foi treinado e você pode utilizar esse modelo de forma gratuita e você pode fazer melhorias em cima desse modelo. Então, você tem acesso ao modelo e você consegue fazer melhorias, consegue customizar, tal. A Meta fez isso, então a Meta hoje, de código aberto, ela ainda lidera o Uhum. processo, mas os chineses estão vindo muito rápido. E aí você tem um modelo que é o Qwen. Qwen é QWEN, né, Aham. Qwen, que foi criado pelo grupo do Alibaba. O Alibaba tem a loja, mas ele tem tipo uma vertical de cloud também. Uhum. E foi desenvolvido pela Alibaba e é um modelo super eficiente do ponto de vista de tamanho e de que ele consegue fazer. Ele rivaliza com vários desses outros modelos americanos com a vantagem de ser código aberto. Mas eu acho que a grande mudança mesmo veio no finalzinho de dezembro, dia 27 de dezembro, quando Não tem Natal lá, então a galera não tem trabalha, o né? pessoal sentando o rei, que foi a startup DeepSeek, que apresentou o modelo, cara, que foi tipo, tá chamando muita atenção, né? Muito porque ele já tá em vários benchmarks, porque quando a gente tá falando de inteligência artificial, a gente tá falando como é que a gente avalia um modelo de IA? Uhum. Você tem conjuntos de tarefas que você coloca o modelo para executar aquela tarefa e vê quanto que ele acerta. Então tem tarefa de matemática, tarefa de raciocínio lógico, tarefa de resolução de problema, lá. E aí o GPT-4 da OpenAI era um dos que estavam liderando, junto com o Claude e tal. E aí veio esse DeepSeek que tá batendo, assim, em vários benchmarks, o próprio GPT-4 da OpenAI. Aí você fala, meu, da onde veio esse modelo? E aí o mais interessante é entender o processo de desenvolvimento desse modelo. Uhum. Porque, assim, tem uma disputa, né, entre Estados Unidos e China, e os Estados Unidos vem fazendo o quê? Criando sanções, Exato, né? exato. Os Estados Unidos percebeu que para desenvolver certas tecnologias ultra capazes, como inteligência artificial e tecnologia militar, você precisa de insumos básicos. E, na maior parte das vezes, as empresas que fornecem esses insumos básicos são norte-americanas. De alguma forma, os Estados Unidos têm uma ascensão sobre elas e pode tomar algumas medidas. Durante a pandemia, a gente viu uma escassez enorme de chips. Mas antes disso, os Estados Unidos já estavam fazendo uma coisa que eu vou comentar agora, que é a proibição de empresas norte-americanas de fornecer chips ultrapotentes para companhias chinesas ou pessoas chinesas. E isso quer dizer o quê? NVIDIA vai parar de vender chip que dá para usar para treinar inteligência artificial, viu?
Só que não é a primeira vez que os Estados Unidos fez isso. Em 2015, ele já tinha falado para a Intel: Intel, você não vai dar chip para esse supercomputador chinês passar por uma manutenção e tal. E em 2020, os Estados Unidos proibiu que qualquer empresa que tivesse tecnologia norte-americana vendesse para a Huawei. Por que eu comentei isso? Porque o foco está mudando. Primeiro foi para supercomputador, depois foi para uma empresa gigante de telecomunicação que naquele momento estava na crista da onda do 5G, e agora o foco voltou, a arma de sanção dos Estados Unidos foi voltada para a inteligência artificial e para o desenvolvimento de tecnologia militar. Com isso, as empresas norte-americanas que estão na crista da onda, gostei desse termo, viu? Gostou, Na crista da onda do desenvolvimento de GPU para inteligência artificial, ficaram impedidas de fornecer os seus chips, os seus microprocessadores mais potentes. De alguma forma, elas já começaram a se adaptar a esse embargo, mas antes disso, aconteceram muitas histórias curiosas do ponto de vista humano da tecnologia, né, Diogo? Sim, então assim, quando a gente está falando hoje do desenvolvimento de inteligência artificial, a gente tem um chip específico que é o H100, que hoje, assim, ele é o mais poderoso da NVIDIA para o treinamento de inteligência artificial. Só para que você possa ter ideia, o Elon Musk, nosso amigo aqui, que está sempre presente na nossa mesa aqui do The Tilt, ele criou o supercomputador Colossus, né, para treinar a inteligência artificial, que hoje ele é considerado o maior supercomputador e tal. E sabe quantos chips H100 ele tem? Quantos? Chuta aí. Uns 10 mil? 100 mil. 100 mil. 100 mil. Ele comprou todos. 100 mil. Não, o Zuckerberg comprou 350 mil. O Zuckerberg comprou 350 mil. Então, assim, esse H100 é o que tem hoje de mais poderoso para treinar inteligência artificial. E ele é um chip que é proibido na China. Olha só. E aí é muito curioso, porque tem várias histórias super interessantes de como virou uma indústria esse contrabando de chips H100 para a China. Você está falando daquilo. Contrabando mesmo. Então, antes a gente fazia contrabando da China, né? Agora os chineses estão indo para os Estados Unidos comprando, né, esses H100 como se fosse uma empresa americana ou como se fosse algum residente lá, e eles levam na mala, assim, né? Na mala. Então, tá tendo uma fiscalização maior, tal. Então, existe um processo de contrabando mesmo, né? Muamba, porque a China não pode ter acesso ao H100. E o mais interessante é que essa DeepSeek, ela conseguiu treinar esse modelo super poderoso sem ter acesso ao H100. Pelo menos é o que eles dizem, né? Então eles treinaram com a versão anterior, que é a V100, que é um chip que é customizado para a China, que é justamente isso que você colocou. Então, NVIDIA, você pode vender, mas se for um pouco abaixo, né? Um pouquinho mais lento. Então, eles treinaram com isso, só que de uma maneira muito otimizada. Isso que chamou a atenção de toda a comunidade acadêmica. Como é que eles conseguiram fazer isso? Porque eles treinaram um modelo super poderoso em apenas 2 meses. A um custo de o que eles colocam, né, no artigo, no Technical Report, né, no relatório técnico, de $5 milhões para treinar o modelo. Só isso? Só isso, porque quando a gente pensa aí, as informações que nós temos é que o Gemini do Google custou $190 milhões, né? E a capacidade computacional que eles conseguiram fazer necessária para treinar o modelo também foi super reduzida, né? Quando comparado com o Meta da Llama, dá quase 20% do poder computacional. Isso mostra também de que essa escassez, né, de chips está levando os chineses a encontrar soluções mais otimizadas e mais eficientes também dentro do processo da arquitetura de treinar a inteligência artificial. O que é muito louco, né? Porque, assim, tipo, é um caminho que não tem muito que ser feito, né? Porque à medida que você vai criando restrições, que é o que os Estados Unidos vai fazendo, de certa forma você vai incentivando o seu competidor a achar caminhos alternativos e depender menos de você. Então, quer dizer, talvez no médio e longo prazo, as sanções tem um efeito reverso, né? Que é justamente incentivar mais uma indústria local, otimizada da China, tal, e etc. Mas a China não ficou quieta, né? Porque no fim do ano passado ela já anunciou que vai deixar de exportar gaélio e germânio, que são metais raros, muito importantes para a indústria de semicondutores. Mas essa conversa me fez pensar que a China tem algo parecido com a gente, sabe? É um jeitinho chinês de fazer as coisas.
E eu acho que quem tá vendo a gente até agora tá se perguntando: "Pô, mas eu tenho que saber mandarim para falar com esses LLMs, com esses modelões Uhum. chineses ou não?". Não, não precisa. Isso é interessante também, porque traz um processo de soberania, então ele é treinado muito com dados em mandarim chinês, só que ele é multilíngua, então você consegue conversar em português de boa. E assim, é muito interessante porque o que a gente vê de relatos das pessoas que estão começando a usar o DeepSeek é que, de fato, assim, eu fiz vários testes, ele é muito mais rápido que o ChatGPT, assim, sabe? O ChatGPT, ele você escreve, ele começa. Ele é mais lento, né, na hora de dar resposta. E o DeepSeek não, ele é muito rápido mesmo, assim, super veloz, e você consegue usar em português também. Claro, com aquelas limitações que nós sabemos, né? O português ele é muito menos representado no modelo, então ele vai sofrer viés de línguas dominantes, no caso do inglês e agora também do chinês, do mandarim. Qual